Olá, gente! Vamos então dar continuidade ao nosso preparatório da Casa da Onco. Nós estamos essa semana discutindo todas as questões de câncer de mama triplo negativo. É interessante que câncer de mama triplo negativo é um tema que, dentre os cânceres de mama, foi o menos cobrado, né? Caiu muito mais câncer de mama luminal e HER2 positivo. Mas eles aproveitaram as questões de câncer de mama triplo negativo para abordar alguns temas, como, por exemplo, a questão que a gente discutiu ontem de neutropenia febril. Hoje, então, vamos discutir uma questão que caiu em 2020 e que, na verdade, de um caso clínico foram feitas duas questões, tá? Então, vamos começar aqui. A gente, então, vai falar de uma paciente, né, de 39 anos, feminina, que notou um nódulo na mama. Tá? Esse nódulo tinha mais ou menos 3 centímetros na ultrassom de mama, foi biopsiado e veio um carcinoma invasivo, grau 3, com invasão vascular. Receptor de estrógeno, progesterona e HER2 é negativo, ou seja, era um triplo negativo com KM67 alto de 90%. Essa paciente ela fez tomografias, cintilografia óssea, ressonância de estadiamento e não foi vista doença à distância, ou seja, uma doença localizada. Mas na tomografia de tórax que foi solicitada para o estadiamento, foi visto infiltrado em vidro fosco, tá? Então, gente, a gente tá falando de uma prova que aconteceu ali em 2020, que a gente estava ali no meio da pandemia da Covid-19 e a prova abordou Covid, tá? Então, essa paciente veio com esse achado de infiltrado em vidro fosco e, em função disso, foi solicitado um PCR para Covid que veio positivo. Porém, 3 dias depois desse PCR, essa paciente ela começou a apresentar dispneia, né? E antes mesmo de iniciar o tratamento oncológico, ela foi internada com hipoxemia e febre. Essa paciente ela contou, então, no histórico dela que há cerca de 20 anos, ou seja, a paciente ela tinha 19 anos na época, ela foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, estágio clínico 3B, e tinha uma linfonodomegalia mediastinal extensa. Essa paciente foi tratada com ABVD por 6 ciclos e radioterapia da região do mediastino, tá? Tendo entrada em remissão. Essa paciente, então, considerando que ela estava com câncer de mama localizado e tinha Covid, com comprometimento pulmonar importante, né? A paciente foi internada, oxigenoterapia, febre. Qual que era a conduta do oncologista? Então, na letra A, ele afirma iniciar a poliquimioterapia neoadjuvante imediatamente, mantendo a paciente internada. Iniciar a quimioterapia na dependência do estadiamento com PET. Proceder com cirurgia, já que em vigência de infecção pela Covid não pode usar químio. Proceder com cirurgia conservadora imediata, já que para procedimento pequeno é baixo o risco de complicação perioperatória. Esperar melhora clínica, resolução da dispneia e necessidade de oxigenoterapia, febre, antes da poliquímio. Gente, a gente está falando de uma paciente que está com 39 anos, tem um histórico ali de um linfoma de Hodgkin tratado, que foi diagnosticada com câncer de mama, que tem indicação sim de neoadjuvância, tem indicação sim de estadiamento com PET se necessário, mas não dá para iniciar poliquimioterapia para essa paciente, tá? Por quê? Porque eu tô falando de uma paciente que está infectada. Se eu inicio poliquimioterapia, eu vou imunossuprimir essa paciente pode ficar ainda mais grave. E ela estava no 3º dia, ali na fase inflamatória da Covid-19, né? A gente viveu essa fase e sabe muito bem que nós não sabemos como essa paciente ia evoluir. Operar essa paciente não é um procedimento tão simples. A gente vai ter, então, uma anestesia geral. Essa paciente, ela pode ser entubada, né? Precisa ser entubada. Então, não dá para operar essa paciente nesse momento, nem fazer poliquimioterapia. A gente tem que sempre estar atento, gente, nessas questões de prova. Toda vez que tiver tratamento multidisciplinar e uma conduta um pouco mais cautelosa, diante de um caso, por exemplo, que a paciente está infectada, a paciente grave está internada, nós temos que ser cautelosos, tá? Então, a resposta da questão, a SBOC colocou como esperar a melhora clínica da paciente. Não era iniciar a quimioterapia, não era operar essa paciente de cara. Com relação ao PET-CT, fazer o PET-CT com a paciente infectada, iam ter captações que nós íamos ver em outros locais e não íamos saber se era infecção ou se era realmente a doença ali. Então, não é a melhor conduta naquele momento. Mas ele veio então com uma segunda questão do mesmo caso. E olha que questão interessante. Considerando ainda o mesmo caso clínico em relação à doença e à seleção do tratamento, todas as afirmativas são verdadeiras, exceto. Então, ele queria a afirmativa incorreta. Ele afirmou: o câncer de mama tem alta probabilidade de ser secundária à radioterapia prévia. Em face do uso prévio de antraciclina, seria preferível o protocolo com platina e taxano. Gente, eu já vou dizer para vocês que isso aí tá correto, tá? Há sim uma grande probabilidade de ter sido da radioterapia prévia, porque essa mulher, ela fez radioterapia do mediastino, né? Então, é uma radioterapia extensa e foi uma radioterapia que aconteceu quando ela era jovem, tá? Então, é uma paciente que tinha 19 anos na época.
O fato dela ter feito a BVD vezes 6 ciclos é preferível, sim, não repetir a antraciclina e sim fazer platina e taxano. Mas daqui a algum tempinho vamos ver os outros itens, já vou revisar com vocês o protocolo ABVD. A história familiar permite pensar em predisposição genética hereditária. É bastante seguro o uso de antraciclina, já que a dose cumulativa prévia de antraciclina foi menor que 400 e ocorreu há 20 anos. Na letra C, ele afirma: em função do risco decorrente de radioterapia prévia, a paciente tinha indicação de seguimento com ressonância de mamas, por pertencer ao grupo de alto risco. Na letra D, ele afirma: caso seja feita a cirurgia conservadora após a NEL, a paciente poderá receber radioterapia. Radioterapia mamária prévia é classificada como uma indicação de mastectomia em vez de cirurgia conservadora. Gente, aqui então eu vou lembrar alguns pontos com vocês. O ABVD, né, acaba caindo um pouco de oncohemato ali. Então, o protocolo ABVD, ele é um protocolo que usa a doxorubicina 25 mg por metro quadrado no D1 e no D15, tá? Quando nós vamos ver, então, cada ciclo, a paciente faz 50 mg por metro quadrado. 50 vezes 6, que foram 6 ciclos que a paciente fez, daria 300 mg por metro quadrado. A questão afirmou que por ele ter feito menos de 400 mg por metro quadrado, há uma segurança em fazer novamente antraciclina. E aqui então eu aproveito para revisar com vocês um conceito da ESC, do Guideline de Cardio-Oncologia, que foi a última atualização de 2022, em que ele afirma que acima de 250, anota isso, gente, acima de 250 de doxorubicina, temos risco aumentado de cardiotoxicidade. E essa paciente, ela merece acompanhamento da cardio. Não vem mais na diretriz da ESC, do Guideline de Cardio-Oncologia, um número cabalístico dizendo qual que é o máximo de dose de doxorubicina. O que a gente tem é essa informação de que a partir de 250 o risco de cardiotoxicidade ele aumenta e é necessário o acompanhamento do cardiologista. Se for usar acima de 250, tem que considerar algumas formulações que são menos cardiotóxicas, tá? Como, por exemplo, a doxorubicina lipossomal. E aqui eu aproveito para revisar com vocês as indicações que ele coloca do Cardioxane, tá? O Cardioxane, que é o Dexrazoxane, ele é aprovado para os pacientes que já receberam uma dose cumulativa mínima de 300 mg por metro quadrado de doxorubicina. E ele é dado 10 vezes maior a dose da doxo. Então, vamos dizer que você já usou mais de 300 mg ali de doxorubicina. Então, você vai fazer o Cardioxane, né, 500 mg para cada 50, né, ou seja, 10 vezes mais da doxo e 30 minutos antes da dose. Lembrar, gente, que toda vez que eu tô falando de dose de doxorubicina é pra vida toda. Não importa se essa paciente fez a BVD há 20 anos, isso não importa. A dose cumulativa que ela já fez, como a gente acabou de calcular aqui, foi dose de 300 mg por metro quadrado. Não importa quanto tempo passou. Vamos então agora revisar um conceito que é de ressonância de mamas que ele trouxe nos itens e depois a gente vai ler os itens de novo e vamos ver os erros. Ele afirma, né, que essa paciente deveria ser seguida com ressonância de mama no rastreamento do câncer de mama dela. E aqui eu trago alguns conceitos para vocês. Qual que é a comparação entre ressonância de mamas e mamografia? A sensibilidade da ressonância de mamas, ela é maior que a mamografia, né? Então, consigo sim achar, né, achados que vão levar à suspeita do câncer de mama. Porém, a especificidade é menor, né, na ressonância. Então, na verdade, apesar de ter sensibilidade muito boa, a especificidade da mamografia é melhor. Por isso que a ressonância tem tantos falsos positivos. E por esse motivo, ela não é utilizada de rotina. Além disso, as microcalcificações, elas não são detectadas na ressonância, tá? Então, eu tenho uma sensibilidade maior, mas uma especificidade menor, ou seja, mais falso positivo, tá? Mas o guideline, eu trago aqui a versão de 2023 do NCCN, ele indica ressonância de mamas associada à mamografia para aquela população de alto risco, tá? E dentre aquela população de alto risco, por exemplo, população com predisposição genética a câncer de mama, mutação de BRCA1, BRCA2, um forte histórico familiar, tem também aquelas mulheres, né, que dos 10 aos 30 anos têm histórico de irradiação torácica anterior, que é o caso exatamente dessa paciente. Tá? Então, ela tem um histórico de radioterapia ali no tórax, então ela tem um risco aumentado de um câncer de mama radioinduzido e por esse motivo ela tem indicação sim de fazer segmento, tá? Com ressonância.
O item incorreto era o item que afirmava que a história familiar permite pensar em predisposição genética hereditária, tá? E que é bastante seguro o uso da antraciclina, já que a dose cumulativa foi menor que 400 e que ocorreu há 20 anos. Então, tem vários erros, né? Um dos erros é que ocorreu há mais de 20 anos, você não considera mais aquela dose cumulativa e, na verdade, a dose cumulativa é por tempo todo. A paciente, ela tem, né, não é seguro ela fazer antraciclina, né? A gente sabe que a dose de 250 miligramas, a partir disso, a cardiotoxicidade, ela é muito maior. E a gente tem que lembrar aqui, né, que essa mulher, apesar dela ser jovem, ela tem uma maior chance de ter sido mesmo radioinduzido. Aqui eu quero pontuar, então, que sim, estava verdadeiro que ela tinha indicação de segmento com ressonância de mamas, por ser do grupo de alto risco, e caso ela fizesse cirurgia conservadora, ela poderia receber radioterapia, porém é preferível nesses casos que a mulher já tem radioterapia prévia, fazer então mastectomia em vez da cirurgia conservadora, né? Gente, então era isso, era essa a questão que a gente trouxe. Então eu acho que é bem importante a gente ter ali aquele conceito dos 250 miligramas da dose da doxorubicina, tá? Como que eu posso fazer ali o cardioprotetor? E lembrar sempre de ser cauteloso na hora de marcar as questões, né? De lembrar que não podemos sair tratando a paciente, apesar de ser a melhor evidência científica, temos que entender quem é aquela minha paciente, tá? Então, a gente se vê nos próximos vídeos.